Olá, meus queridos amigos. Nós nos reunimos mais uma vez, de maneira virtual, mas com bastante alegria, para que a gente possa meditar a respeito da Palavra de Deus, para que a gente possa ter esse nosso encontro em torno da Bíblia. E o texto que foi escolhido para esse final de semana é do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 2, os versos 1 a 7. E eu passo a ler. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Até aqui. Meus irmãos, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos um museu de cera. Alguns meses atrás eu tive a oportunidade de visitá-lo junto com os meus filhos. Era um dia de verão, fomos junto com outros amigos e ele vale a pena a visita, ele é bem interessante. Lá tem várias estátuas de personagens famosos do mundo inteiro, de filmes americanos, tem personagens da história brasileira. Vale a pena a visita. É interessante ver figuras em formato 3D. Normalmente na televisão a gente só vê em 2D. E é interessante ver como os artistas trabalharam bem naqueles personagens, como eles trabalharam bem naquelas estátuas para que ficassem realmente parecidos com gente de verdade. Conta uma lenda que Michelangelo, depois de terminar a sua estátua de Moisés, ela estava tão perfeita que ele bateu no joelho da estátua e gritou: "Fala! Parla!" Ele queria vida. No Museu de Cera é assim. A gente tem as estátuas ali, mas elas não têm vida. Elas são apenas uma representação do que é a vida verdadeira. No Apocalipse nós encontramos mensagens de Jesus para 7 igrejas. As 7 igrejas do que era conhecido como Ásia Menor, atual Pérsia. Para cada igreja ele enviou uma mensagem e nós estamos estudando a mensagem que foi enviada para a igreja de Éfeso. Éfeso era um grande centro portuário, era uma cidade grande na época, era considerado um polo de comércio e o apóstolo Paulo tinha ido para lá e trabalhado com eles por alguns anos, pregando a palavra de Deus e plantando a igreja naquela cidade. Foi lá em Éfeso que os ourives, que faziam estátuas de Diana, Ártemis, acharam que iam perder o seu lucro porque a pregação do apóstolo Paulo era muito poderosa, as pessoas estavam se convertendo e estavam dizendo que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, não deveriam ser adorados. Então eles percebem que pela pregação, pelo esclarecimento da palavra, a sua atividade comercial ficava ameaçada e fizeram toda uma manifestação no teatro. Paulo quis ir para lá, mas não deixaram, a coisa demorou para se desfazer e é justamente para essa igreja que o Senhor Jesus manda essa mensagem. E Jesus manda uma mensagem falando a eles sobre as suas grandes qualidades. Eu gostaria de enumerá-las. O Senhor Jesus diz: olha, eu conheço vocês.
Eu sei que vocês trabalharam muito. Eu sei que vocês aguentaram o sofrimento por causa do meu nome, sem desanimar, com paciência. Eu sei que vocês, quando foram influenciados por falsos apóstolos, pessoas que entraram na comunidade se dizendo apóstolos e que não eram, vocês colocaram eles à prova, vocês olharam pela palavra que eles tinham e perceberam, pela sua maturidade de fé, que eles não eram apóstolos e descartaram esses falsos apóstolos. Aliás, eu preciso dizer, falsos apóstolos ainda estão entre nós mesmo hoje, que vêm e pregam coisas que são estranhas ao Evangelho. Nós precisamos sempre ter a palavra de Deus na mão, na mente, para saber se defender desses falsos apóstolos, dessas falsas doutrinas que circulam no meio da igreja. Também, Jesus diz que eles odiavam os nicolaítas, como ele também odiava. Nós não temos mais como saber quem são esses nicolaítas, esses seguidores de Nicolau, mas se o que eles faziam Jesus odiava, com certeza não era nada bom para a fé, nada bom para a igreja, nada que combinasse com Jesus. E por isso eles também odiavam esses nicolaítas e Jesus fica bastante satisfeito com eles em torno disso. Então eu percebo, e você deve estar percebendo também, que existe uma série de elogios que Jesus faz para essa igreja. Não era uma igreja qualquer, não era uma igreja ruim, era uma igreja que sofria por Jesus, que trabalhou muito, especialmente no começo, que resistia ao mal, ou seja, era uma igreja muito positiva. E a gente pensa, bom, nenhuma igreja é perfeita, isso é verdade. Então agora Jesus vai dizer o que tem contra eles, o que não está bom. E o nosso pensamento humano é mais ou menos assim. Puxa, por que Jesus vai falar de coisas negativas? Se tem tanta coisa positiva, por que ele agora tem que falar de coisas negativas? Será que o saldo não é suficiente? Será que se Jesus somasse as coisas positivas e tirasse as negativas e o saldo ficasse bom, não seria de estar contente com essa igreja, de estar feliz com ela? E aqui a gente tem que perceber que o padrão de Deus é diferente do nosso padrão. Para Deus, não vale o aceitável apenas. Quando ele fala da sua igreja, quando ele fala dos seus filhos, ele fala em termos de perfeição. Lá no começo, vocês viram, né? Ele diz, eu sou aquele que tem as 7 estrelas. As 7 estrelas são as igrejas. Os 7 candelabros, a igreja, aqueles que iluminam. E o número 7 na Bíblia sempre tem a ver com perfeição, com plenitude, com completude, né? Com totalidade. Então Jesus está falando, eu sou aquele que é o Senhor da igreja. E vale isso para a igreja de Éfeso, vale para a nossa igreja também de hoje, essa onde você faz parte. E é bom que se diga, né? Cristão é cristão de igreja. Ele não é um cristão, um aborto que está sozinho nesse mundo, porque Jesus é o Senhor da igreja. Nós somos salvos por Jesus individualmente, mas somos colocados na sua igreja. É de se pensar. Se essa igreja tinha tanta coisa boa, precisava falar sobre coisas ruins? Mas Jesus vai falar. E ele vai usar uma expressão que sempre me toca muito. Porque ele diz, olha, vocês têm um problema. Vocês abandonaram o amor do princípio. Na versão de Almeida diz, o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é muito forte, porque significa que o amor a Jesus estava esfriando com o passar do tempo naquela igreja. Que o amor a Jesus, o fervor, ele estava diminuindo. Isso nós conseguimos ver em algumas igrejas, que elas têm um excelente começo,
Basta olhar a história da igreja. Elas têm um crescimento explosivo, elas nascem de uma vontade de evangelizar o mundo, ela nasce de uma vontade forte de testemunhar, de ser igreja, de se unir em torno da palavra de Deus, e depois, com o tempo, isso vai esfriando. Vêm as novas gerações, vêm os filhos dos filhos, e de repente a gente não conhece mais aquela igreja. A gente começa a olhar, por exemplo, para os templos construídos e a gente pensa, puxa, isso foi construído naquele tempo por tão poucas pessoas. Será que hoje nós teríamos motivação para edificar um novo templo? A gente pode olhar para a igreja, no começo era um pequeno número de pessoas que faziam muito pela graça de Deus. E hoje é um grande número de pessoas que fazem pouco. Jesus não vai se conformar com menos. E aqui tem um perigo, porque tem uma palavra também de juízo do Senhor. Ele diz, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não retornarem ao primeiro amor, então eu virei e retirarei o candelabro. Isso significa o fim da igreja. Ela para de iluminar, ela para de ser luz para o mundo. Isso é uma coisa muito séria. E a gente percebe que o juízo de Jesus começa dentro da sua igreja. Não é de se estranhar que essas recomendações, que as suas cartas às igrejas estão no comecinho do livro do Apocalipse e não no final. Nós temos que ver que realmente, em primeiro lugar, Jesus purifica e santifica a sua igreja. Ali estava a comunidade de Éfeso, tanta coisa boa, mas tinham perdido o primeiro amor. Isso tem a ver com o museu de cera que eu falei no começo. Lá no museu, nós temos uma forma de vida, mas não tem vida. Há igrejas que têm forma de igreja, mas que nós teríamos que nos perguntar se ainda são igreja. Elas têm templo, tem gente lá dentro, tem hino, tem pastor, tem culto, mas se a gente se pergunta para que existe essa igreja, que resposta nós teríamos? Se a gente perguntasse de que maneira a igreja cumpre a sua missão nesse mundo, que resposta nós teríamos? Será que se Jesus fizesse um raio-x da nossa comunidade, do mesmo jeito que ele está fazendo esse raio-x da igreja de Éfeso, a que conclusões nós chegaríamos? Isso é importante, porque veja bem, Jesus não disse para essa comunidade que ele iria destruí-la. Ele não disse para essa comunidade que ele iria encerrar os trabalhos. Ele disse, se vocês não se arrependerem, então haverá o juízo. E quando Jesus dá uma palavra tão forte como essa, ainda tem chance. Jesus não quer que a sua igreja se perca, ele quer que ela se salve. E por isso ele dá esse alerta. Arrependam-se. Arrependimento, meus irmãos, é voltar atrás. É mudar o caminho. É tomar decisões corretas. É voltar para aquilo que Jesus tem para nós. É voltar para o objetivo, para a missão da igreja. Sim, nós queremos ser uma igreja viva. Não queremos ter apenas forma de igreja. Nós queremos ser igreja de verdade. Alguns dizem que, na verdade, nós não vamos à igreja. Nós somos igreja. É verdade. Nós vamos à nossa reunião. A reunião, a igreja, é feita da reunião de todos aqueles que creem em Jesus. Nós temos que nos perguntar, que tipo de igreja nós somos? Ainda estamos no amor do princípio? Ainda amamos ao Senhor Jesus da mesma maneira como o conhecemos lá nos primeiros momentos da nossa conversão, do nosso chamado? Ainda estamos vivendo o nosso batismo de maneira
eficaz, de maneira forte, de maneira apaixonada, como deveria ser? Ou será que estamos conformados, acomodados, usufruindo daquilo que Jesus tem para nós, mas esquecendo a missão? Será que nós nos posicionamos como cristãos ali onde nós estamos? Será que os outros conseguem ver que nós somos cristãos? Que nós somos pessoas diferentes? Ou será que passa batido? Que a gente está tão parecido com as outras pessoas do mundo que a gente não consegue mais se mostrar como diferente? Será que as pessoas conseguem encontrar em nós o caminho para Deus? Ou será que elas ainda ficam perdidas, mesmo que convivam conosco por muito tempo? Nós queremos igrejas vivas. Nós não queremos igrejas que têm forma. Nós queremos igreja que tem forma e conteúdo, que se expressa, que é bênção para esse mundo, que está fiel ao chamado do seu Senhor. Por fim, há uma promessa muito grande do Senhor Jesus nesse texto. Ele diz que ao vencedor, ele permitirá comer do fruto da árvore da vida. Isso nos leva lá de volta para o Gênesis, quando o ser humano vivia em comunhão íntima com o Senhor, quando havia uma perfeição da criação, sem que antes tivesse entrado o pecado no mundo, sem que antes tivesse entrado a morte, o sofrimento, as dores desse mundo. E o que Jesus está prometendo é que a igreja que continuar fiel, a igreja que continuar a sua luta, que estiver no seu primeiro amor, no seu fervor, cumprindo a sua missão, terá como prêmio, no final, comunhão imensa com o nosso Senhor, restauração da criação como ela era, terá vida eterna. Isso precisa ser bem pensado e bem meditado para entender a profundidade do que Jesus está prometendo aqui. Vida eterna, sem pecado, sem morte, sem sofrimento. E por isso, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Queremos ser igrejas fiéis, crentes fiéis a Deus, que cumprem com a sua missão e que amam o seu Senhor. E eu desejo que Deus te abençoe, que Deus faça com que a nossa igreja, a tua igreja, seja uma igreja fiel, ali onde ela pode ser bênção, ali onde ela pode ser um momento de ligação entre o homem e Deus, que a igreja possa ser um lugar de encontro de pessoas que são apaixonadas por Jesus e que deram a sua vida para Ele. Que assim seja na tua vida, na minha vida, na vida da tua família, de todos nós e da nossa igreja. Amém.